Tá sentindo o cheiro de novidade? Vem aí, Te Dou a Vida, a nova novela da tarde do SBT. E bota novidade nisso. O SBT praticamente já acostumou o público a conferir novelas que, apesar de inéditas, já têm bons anos da sua produção original. Te Dou a Vida foi um êxito em 2020 no México e nos Estados Unidos e tem tudo para fazer sucesso aqui também. Quem quer conhecer mais? Olá, meu nome é Thiago Fernandes e esse é o Almanac Latino, o canal onde novela mexicana é levada a sério. Você não precisa dar a vida por esse canal, mas eu ia ficar bem feliz se você se inscrever nele, deixe seu like e seu comentário, que também vai muito bem, obrigado. E se não for pedir demais, se você clicar no sininho, o YouTube te avisa cada vez que um novo vídeo é postado. Assim, você não perde nada. O vídeo de hoje é sobre um assunto que as pessoas têm me cobrado bastante. Falar sobre a novela Te Dou a Vida, que tá para começar nas tardes do SBT. Como eu comentei na introdução do vídeo, parece que finalmente o Silvio Santos acordou que precisa trazer produções recentes para o público brasileiro. Ok, só de ser inédita já é muita coisa, considerando o histórico de reprises do canal. Mas as novelas mexicanas recentes que passaram por aqui datam de 2010, 2012 ou 2013. A exceção seria a versão da Telemundo para Betty a Feia, que o SBT passou em 2019. Mas, no fim das contas, o coração SBTista é mesmo arrebatado por um bom melodrama da Televisa. E falando em melodrama, quem lê a sinopse de Te Dou a Vida pode pensar que está diante de um dramalhão daqueles, mas acredite em mim, não é bem assim. A novela conta a história do menino Nicolas, interpretado pelo ator Léo Herrera, que descobre ter leucemia. O menino não sabe, mas ele não é o filho biológico de Ernesto e Helena, personagens de Jorge Salinas e Eva Cedenho. Diante do diagnóstico do menino e a possibilidade de um transplante de medula óssea, os pais começam uma busca desesperada pelos verdadeiros pais do menino. Eles chegam então à oficina onde trabalha Pedro, o herói da novela, que é vivido pelo ator José Ron. A princípio relutante, principalmente porque ele nem imaginava que tinha um filho perdido por aí. Ele então decide ajudar Nico e por fim conhece o menino, que nem faz ideia do verdadeiro laço que existe entre o doador e ele. E como estamos falando de uma novela, a chegada do Pedro vai deixar o coração da Helena bem balançado. Pronto, tá desatado o grande conflito de Te Dou a Vida. E convenhamos, é um conflito digno de Manuel Carlos, já que provavelmente você vai lembrar de uma história similar que aconteceu em Laços de Família, que não faz muito foi vista no Vale a Pena Ver de Novo. Mas, para ser uma novela do Manuel Carlos, Te Dou a Vida escorregaria num problema. Os personagens são bem maniqueístas. Vou dar um mini spoiler que prometo que não vai comprometer a sua diversão. O personagem Ernesto, do Jorge Salinas, tem motivações bem reais para se sentir inseguro diante da situação que o enredo coloca. Logo de cara, a gente descobre que ele é estéril e que isso foi a razão do casal ter optado pela adoção. Ernesto é um marido e pai realmente amoroso e presente, o que te faria questionar o porquê da Helena colocar os olhos no Pedro, se o casamento dela com Ernesto vai bem, apesar da complicação da doença do filho. Mas estamos falando de uma novela mexicana e a história rapidamente começa a revelar um lado obscuro do personagem, que o coloca como um vilão. Ou seja, Ernesto é um antagonista humanizado e fora do óbvio, mas que não deixa de ser um vilão. Eu sou suspeito para falar porque gosto muito desse ator, mas novamente o Jorge Salinas rouba a novela para si. Curioso que essa novela traz novamente Jorge Salinas e José Ron rivalizando pelo amor de uma mulher, tal e qual a que não podia amar, uma produção de 2011, onde o Jorge Salinas começou vilão
e ganhou tanto o coração da audiência que o personagem virou o galã principal da novela. Em Te Dou a Vida, ele começa e termina um vilão, mas adianto que ele vai roubar a novela igualmente, ao menos na minha opinião. E eu particularmente acho que a novela tem um pequeno defeito aí. Não é grave, mas convenhamos, a novela arranca com um plot muito interessante, diferente do que a gente vê nas produções mexicanas. Mas, para variar, acaba caindo em muitos clichês que tornam a novela previsível até demais. Será que não seria mais interessante explorar a mesma sinopse com personagens menos planos? Eu tô curioso para saber como a novela vai repercutir aqui, porque apesar dessa previsibilidade, ela não é um melodrama rasgado como O Triunfo do Amor ou Amores Verdadeiros. A novela ainda traz o lançamento como protagonista da atriz Eva Cedenho, que curiosamente vinha emendando inúmeros personagens como antagonista, e aqui virou a mocinha. A atriz é bem correta e não compromete. Mas é importante ressaltar o bom trabalho do José Ron. O ator virou o queridinho da Lucero Soares, a produtora de Te Dou a Vida. Ele foi o protagonista de uma sequência de 3 êxitos chefiados pela produtora. Todas as novelas com alguns elementos em comum, novelas leves e familiares. Eu admito que o José Ron é um ator que custou muito a me conquistar, possivelmente pela série de projetos ruins em que ele estava, ou pela capacidade dramática bem limitada, mas nada como a experiência. E aqui ele entrega um bom trabalho, o herói dele é cativante e convincente. Nessa série de novelas ao lado da Lucero Soares, eu só acho que a produtora escorregou em algumas repetições. Em Enamorando-me de Ramon, exibida em 2017, e que ele protagonizou ao lado da atriz Esmeralda Pimentel, o personagem também era um mecânico. A oficina, o uniforme, tudo é praticamente igual. Eu acho que eles podiam ter alterado perfeitamente esse elemento sem comprometer a história. Já em Ringo, exibida em 2019, também trazia José Ron às voltas com um filho pequeno. Ok, a situação era um pouquinho diferente. Nessa novela, ele era um boxeador que precisa de um emprego fixo para não perder a guarda do filho. Mas a interação dele com uma criança pequena também era um dos carros-chefe da trama. Já deu para sentir pela sinopse que o menino Nico vai ter um peso fundamental no desenrolar de Te Dou a Vida. E curiosamente, pasme, eu nem odiei a criança dessa vez. O intérprete é o menino Léo Herrera, que é bem natural. Eu espero que a dublagem mantenha a naturalidade do menino, que, volto a dizer, me surpreendeu, no sentido de não ser aquelas crianças mimadas e chatas que sempre aparecem nas novelas. Uma coisa que eu considerei interessante no estilo de história que Te Dou a Vida traz é o quanto a trama principal funciona independente das secundárias. Lembra que eu comentei no início do vídeo que apesar da sinopse, Te Dou a Vida com certeza não era um dramalhão? Isso tem muito a ver com as tramas paralelas que giram ao redor dos protagonistas. É tudo extremamente light. O papel do César Évora, por exemplo, é o dono da oficina onde o Pedro trabalha e pai da noiva caprichosa do galã. Só que ele tem amizade com os pais do Pedro e uma paixão platônica pela mãe do Pedro, vivida pela atriz Núria Bages. A estrela de Amores Verdadeiros, Érica Buenfil, também tá no elenco como Andréia, a mãe dondoca de Helena, que tenta reter o marido depois que ele pede divórcio. É um papel de comédia, então nem esperem que ela seja uma vilã. Uma curiosidade, Horácio, o pai de Helena, é interpretado pelo ator Omar Fierro, que num passado muito distante foi namorado de Érica Buenfil na vida real, quando os dois protagonizaram o clássico Amor em Silêncio, em 1988. Tem ainda uma trama mais juvenil, envolvendo os irmãos dos protagonistas. Eles foram interpretados pelos jovens atores Ara Saldívar e Hans Alemán. Gabriela e Samuel são daquela velha história de que começam se detestando e depois acabam apaixonados. A trama é pra lá de bobinha. A parte interessante pro público saber é que o romance ultrapassou a ficção
e os dois terminaram apaixonados de verdade. Ah, e um detalhe que eu francamente não entendi, a Gabriela nunca muda de penteado dentro da novela. Ela aparece o tempo inteiro usando uma trança gigante. Importante dizer que quando eu falo em situações de comédias, não pense naquelas palhaçadas tipo A Feia Mais Bela. É um humor bem sutil, bem leve, sem tanto personagem caricato ou caracterização supostamente engraçada. O humor da Lucério Soares tá mais em situações engraçadinhas. Não espere dar risada ou gargalhar. E é até bom que eu voltei a falar na produtora Lucério Soares, porque Te Dou a Vida foi aquele tipo de novela surgida em meio ao turbilhão de lançamentos com cara de série. Novelas com propostas diferentes, com pinta de vanguardistas, mas que na prática não chegaram ao coração do grande público. Em meio a isso, entra Lucério Soares, que é praticamente uma especialista em realizar novelas totalmente despretensiosas e alcança um grande sucesso. Outro ponto importante é que todas as novelas produzidas por Lucério Soares nas últimas décadas foram tramas vespertinas com um orçamento mais baixo, onde, salvo um ou outro nome, não trazia elencos badalados ou disputados. E talvez por isso a produtora nunca tenha tido um grande tropeço no seu currículo. A marca da produtora são as histórias água com açúcar em produções modestas. E mesmo sem grande alarde, Te Dou a Vida foi a novela de maior audiência em 2020 no México, superando projetos mais ambiciosos como os da Fábrica de Sueños, que é aquele projeto onde a Televisa transforma seus clássicos do passado num formato seriado. Só para não dizerem que eu não falei, Te Dou a Vida é um remake de uma novela chilena que a Televisa negociou com a Telemundo, que detinha os direitos da história para produzir essa versão. A versão original foi produzida em 2016, mas não chegou a ser exportada para muitos países. Daí, a boa sacada da Lucério Soares de produzir essa mesma história em 2020. E por falar no ano de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou a pandemia do coronavírus em 11 de março de 2020, quando as primeiras chamadas de Te Dou a Vida já pipocavam na programação mexicana. Como a gente já disse em programas anteriores, em nenhum momento a Televisa cogitou suspender a exibição de novelas inéditas e exibir reprises como na Globo. Eles sim frearam gravações, adiaram lançamentos, mas os produtos inéditos seguiram chegando. Nisso aconteceu uma coincidência bizarra, que deflagrou a saturação de José Ron como protagonista na casa. Enquanto Te Dou a Vida era exibida às 6h30 da tarde, às 9h, a nova versão de Rubi também trazia o ator como protagonista. Como esse projeto era curto, eles entenderam que era ok exibir, o que de fato foi, já que os dois projetos trouxeram bons resultados de audiência. Ainda no rastro do coronavírus, essa novela enfrentou alguns percalços nas gravações, como alguns membros do elenco contagiados, outros com medo de pegar a doença, ainda numa época em que a vacina nem sonhava em chegar. E quando eu assisti a novela, me dei conta que ela deveria estar bem adiantada com as gravações, porque você não sente qualquer alteração nos rumos da novela. Somente nos últimos capítulos você vai notar, e muitos talvez nem reparem, que eles diminuem bastante as cenas de beijos e de contato mais próximo. Tentem ficar de olho nisso, que mais adiante a gente comenta. Sim, vejam só que evolução! O SBT finalmente acordou, tá trazendo produções já da era pós-pandemia. E uma coisa curiosa para quem acompanha as novelas exclusivamente pela TV aberta é que vai notar o envelhecimento de alguns atores, já que as produções inéditas datam de mais ou menos 10 anos. César Évora, Érica Buenfil e outros atores que vimos recentemente nas novelas da tarde estão em Te Dou a Vida em suas versões mais recentes, mas antes que muita gente comece a detonar a aparência de alguns atores, queria só perguntar se algum de vocês tem rejuvenescido ao invés de envelhecer. Outro ponto discrepante é que a novela traz um salto de tempo no que diz respeito à iluminação e fotografia,
E isso vai ser bem nítido, até porque a novela vai ser exibida ao lado de Coração Indomável, que é totalmente o oposto do cuidado com esses elementos. E isso que, como eu disse, Te Dou a Vida não é nenhuma superprodução. Bom, eu espero que todo mundo acompanhe a novela. Tem tudo para fazer sucesso. Tem drama, mas não é dramalhão. Tem comédia, mas não é um pastelão. Ou seja, por mais que a novela seja totalmente de sempre, ela traz um estilo que nem sempre o SBT traz. Será que você vai gostar? Fico então no aguardo do seu like, do seu comentário e da sua inscrição nesse canal tão singelo quanto Te Dou a Vida. Até mais!